Fala pessoal, bom aqui continuar agora com o Building Blocks. Vamos para a próxima aula aí. O que é o Building Blocks? Building Blocks são os blocos de construção, né? Na tradução literal aí a gente vai ter os sinais, os indicadores e as entradas por saída, né? As entradas e saídas aqui que a gente vai ter, os tipos, né? Então o que acontece? Vamos lá, os indicadores. Indicadores a gente está já acostumado aí, né, a ter vários aí que a gente vê no YouTube, o pessoal fazendo, nos cursos, né? O que é isso? Eles pegaram dados do mercado, preço, volume, pressão de compra, agressão, né? Todos os Fibonacci, força dos compradores, força dos vendedores, banda de Bollinger, canal de Keltner, momento, MACD, né? A gente tem aqui, ó, infinidades. Máxima, mínima, rompimento, máxima do mensal, máxima do semanal, máxima do diário. Então aqui você tem, ó, quando a linha tal for maior aqui, né, que são os operadores aqui, maior, menor, igual, tá caindo, tá subindo, tá cruzando, né? Então aqui, o que é isso? Aqui são os blocos. Então imagina que cada indicador é um bloco, cada tipo de saída é um bloco, cada comparação é um bloco, cada operador é um bloco. Então eu vou misturar esses blocos e vou testar estratégia de tudo que é jeito, coisas que eu nem imaginei testar. É igual você pega o setup. Se você comprar 10 cursos de day trade, cada um vai ter um setup, cada um vai ter um building blocks construído e formando uma ideia, um tipo de estratégia. Os robôs eles funcionam exatamente assim. Você vai falar para ele o que ele tem que fazer e ele vai replicar aquilo de maneira exata, precisa, matemática. Então, aqui são os indicadores, certo? Aí o que acontece? Pensando nos indicadores, a gente já tem mais ou menos algumas coisas que a gente já utiliza, né? O que a gente já pensa sobre. E o que acontece? Vamos dar um exemplo. O ATR, que está aqui, ele está todo selecionado. O que pode acontecer com o ATR? O ATR é aquela questão que eu estava falando para vocês de volatilidade. É um indicador que ele está mostrando se o mercado está volátil, se ele está agitado ou nem tanto. Então, o que eu tenho? No ATR ele tem as direções e ele pode estar subindo, ele pode estar caindo, ele pode estar cruzando as médias que ele tem lá dentro. Então, ele está superior a X valor ou inferior, que nem tipo o RSI, geralmente trabalha lá no 70-30, né? Quando passa de 70% ou 80-20, quando passa de 80%, tal determinado ativo está sobrecomprado ou está sobrevendido quando está abaixo do 20. Então você tem essas análises, essas indicações que já são mais ou menos usados, que são o conceito mesmo do indicador. Quem criou já falou lá, ó, eu utilizo assim, eu uso o período de 14, de 20, de N períodos, N configurações, N parâmetros. Então, eu vou estar falando para o software testar aquele indicador já baseado mais ou menos se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está cruzando, entendeu? Então, ó, vai ter o tempo, por força de comprador, força de vendedor, banda de Bollinger, né? Então, aqui, ó, todos são o indicador e o que a gente pode usar. Então, são os sinais. É como se aqui no indicador fosse uma foto e aqui no sinal fosse um vídeo, né? Eu dou a mais que a foto. Estou falando que, ó, tá aqui o que ele mostra, mas se ele estiver fazendo isso, né, eu vou me comportar assim. Então, isso aqui é bem interessante. Eu uso bastante sinais, tá? Mais que indicadores. Para criar as minhas estratégias, porque são coisas que já foram se baseadas, né, em cima do que os criadores do indicador usaram, que eles usam realmente. Por que foi criado aquilo? Então eu gosto de utilizar bastante isso. Tem uma coisa que recentemente eu estava estudando sobre e eu vi que a galera não gosta muito de usar essa questão do is rising, is falling. Por quê? Porque ele está falando que o indicador ele está subindo ou ele está caindo. Só que esse conceito ele é bem questionável, porque quando a gente faz o backtest, a gente está utilizando o OHLC. E esse OHLC é o Open High Low Close, é a da barra, né? Então o que acontece? Essa barra ela tem essa variação, né? Essa mudança. Só que
eu estou analisando a barra fechada já no M1. Eu não sei se ele está subindo ou está caindo, entendeu? Eu não tenho essa análise. Eu tenho se ele está apontado para cima ou se ele está apontado para baixo. Agora, se ele está subindo, eu não tenho a movimentação tique a tique. Eu tenho a movimentação da barra fechada. Então, eu não sei como o Strategy Quant lê isso e entende isso, tá? Então, dependendo, é melhor você tirar essas opções do is falling, is rising e deixar a questão de, tipo assim, cruzou tal parâmetro. Então, tipo assim, no caso eu tava falando do RSI de 80/20, quando ele realmente passar de 80, significa que ele está sobrecomprado? Ou se ele cair abaixo de 20, ele está sobrevendido? E não ele estar caindo ou estar subindo. Porque eu não sei essa questão da barra do HCL, entendeu? Talvez no tique a tique, beleza. Mas se eu analisar o HLC, HCL, não, o HLC, se eu ficar olhando só as barras fechadas, não faz muito sentido para mim. Eu, assim, né, pelo que eu tenho estudado, vi até no fórum esse questionamento, a galera falando que não gosta muito do is falling e is rising, né, que é subindo e descendo. Tá caindo e subindo, aumentando. Mas é legal de se estudar, é legal de verificar essas coisas, tá? Tá, beleza. Aqui embaixo, no stop, como que você vai sair, entendeu? Tipo assim, tô pensando, vou sair na mínima do dia, no fechamento do dia. Eu ativo aqui as questões que eu vou sair. Quero sair pro Fibonacci, bateu X% lá, ele vai testar. E aqui você pode escolher, tá? Os níveis, ó, tá testando 61, tá testando 38, tá testando 23. Tá vendo que ele testa vários sets, presets aqui, ó. Certo? Mas você pode alterar. Você pode vir aqui, clicar e falar, não, quero criar outro valor aqui, ó. Você vem e troca aqui, entendeu? Você pode trocar e se você mexer demais e quiser resetar, é só clicar no default. Aqui embaixo, calibrar os indicadores. Isso aqui é muito bom também para ele verificar mais ou menos como que o gráfico tá, para ele calibrar e deixar pronto para construir. Isso aqui eu sempre deixo ativado. Se você quer testar aleatório, você pode clicar aqui, ele vai pegar 100 blocos aleatórios e testar isso para você. E depois você pode ir adicionando mais 10 blocos por vez. Isso aqui é né? Tipo, não sei o que testar, sei lá, tanto faz. Clica aqui, entendeu? Você não tem preferência, você só quer testar. E não quer usar tudo de uma vez. Você pode vir aqui também, ó. Opa. Eu venho aqui também e faz assim, ó. Se você tem poder computacional, você pode testar tudo. Deixar lá rodando meses, entendeu? Com tudo. É só questão que você vai ter inúmeras possibilidades, né? Quinquilhão aí de possibilidade, tá? Aí tipo de ordem. Ordem é mercado. Entrar mercado ou entrar reverso, né? Atuar mercado, inverto a mão e vira contrário. Stop e limit. O que é stop e limit? Quando eu dou uma entrada enter a stop, significa que eu estou entrando numa ordem, eu estou dando uma compra num preço que está mais caro do que está agora. Mas como assim? Seria as estratégias de rompimento, né? Então, tipo assim, eu falo, se passar desse preço aqui eu compro. Então eu tô falando que, tipo assim, eu vou pagar mais caro, mas eu só vou comprar na hora que eu tiver certeza que o preço está subindo, entendeu? Isso é meio questionável, porque você vai estar comprando topo e vendendo fundo, né? Mas, dependendo do mercado, ele funciona muito melhor assim do que se você ficar tentando adivinhar onde que vai ser a virada de mercado, tá? Né? Onde que vai ser aqueles mercados de mais reversão à média. Então, assim, eu, particularmente, gosto de testar tudo, tá? E ordem limite seria que ele compra mais barato e vende caro, né? Então, você tá, tipo assim, vendendo no preço mais caro do que está o mercado no preço atual e você está comprando, né? No caso, está posicionando a ordem, né? Para comprar mais barato ou vender mais caro. E já no ordem stop é o inverso. Você está posicionando uma compra mais cara e uma venda mais barata. Sempre posicionando ordem, tá? Porque no caso a execução vai ser só quando o preço chegar nela, né? E aqui embaixo a gente vai ter as saídas. As saídas aqui onde eu vou ter sair por depois de X barras, sair com o stop loss no break-even, né? Você vai puxar o stop loss. Ficou um pouco positivo, puxo o break-even. Aí eu posso ir acrescentando, vai andando, tipo um trailing stop mesmo, ele vai puxando conforme X pips vai andando para frente, né? Vai adicionando.
Trailing Stop, Trailing Activation, né? Aquela hora que dá uma barra subindo, você só vem acompanhando assim para não devolver o lucro. E uma regra específica que daí no caso ele cai dentro desses blocos aqui, né? Ele vai usar uma regra para sair. Que tava um pivô de alta, tava numa compra, virou para baixo. Quebrou o pivô, sai fora. Acabou a sessão, sai fora, entendeu? Tipo, a sessão abriu de outro lugar, agora é melhor sair, ele vai testar também. Máxima mínima da semana. Cara, aqui tem de tudo, você fica maluco. Se você quiser testar de tudo, é muito bom. Né? Se você tiver um computadorzão para ficar rodando lá, você vai achar muita coisa. Coisa maluca que você nunca supôs, né? Mas se você fizer todos os testes de robustez e passar, cara, a chance de dar bom é muito grande, tá? ATM, cara, não uso justamente por estar na fase experimental, então eu não recomendo assim usar, mas, cara, tem gente que já está usando. É a questão de, né, fazer um gerenciamento mais avançado aí do trade, sair com lote, X-lote, fazer o gerenciamento de position size também, que você pode usar aqui, né, aqui no gerenciamento de risco. Mas assim, o ATM eu não recomendo muito, tá? Se alguém estiver usando, pode usar à vontade aí, mas eu particularmente não uso, não vou falar para vocês fazerem. Então, porque não utilizo, não vou passar uma coisa que eu não faço. Gerenciamento, tá? Aqui uma das coisas muito interessantes, eu vou falar por experiência própria, eu gosto de criar estratégia no Fixed Size. Por quê? Eu quero saber se a estratégia tem lógica. O gerenciamento, depois eu posso testar nos outros gerenciamentos, mas eu quero saber se a estratégia faz sentido, tá? Tamanho fixo, né? Então, a cada 100 mil coisas é um lote cheio, é o clássico de se usar. E conforme você vai caindo, dependendo do ativo, lógico, o mercado futuro é outra conta, isso aqui é mais para o Forex, né? Mas essa é a proporção. Aqui, ó, risco por porcentagem, então eu quero arriscar 5% da minha conta em um trade. Aí você pode vir aqui, ó, risco de 1%, entendeu? Você vai colocar, ele pode no máximo usar X de lote, porque é a margem que você também tem da conta, então você pode controlar por isso. Um risco, esse aqui é do balanço da conta, esse aqui é o tamanho da conta. Esse é uma quantidade fixa, em vez de você se basear por lote fixo, você vai basear por quantidade. Então, eu falo assim, ó, cada trade eu vou gastar R$100. Aí, ó, no caso que está 200, né? Então, cada trade eu vou gastar R$200. Então, eu vou estar investindo, ou $200, né? Depende da moeda que você está usando, da conta que você está usando e tal. Mas você está dando o dinheiro já, em dinheiro, né? E não em lote. Aqui, o tamanho. Esse aqui é o tamanho da moeda, né? Quanto que vale a moeda, a porcentagem da moeda. Esse aqui é a porcentagem do tamanho do papel, da ação. E esse aqui é o martingale, tá ligado? Não, quero perder ou aumentar a mão, perder ou aumentar a mão, perder ou aumentar a mão, perder ou aumentar a mão. Você pode ir dobrando, você pode ir triplicando, você pode aumentar 10%, você que manda, entendeu? Aqui tem de tudo, tem todos os jeitos. Dá pra você aumentando de pouquinho em pouquinho. Só que assim, cara, martingale também é uma coisa muito louca, tá ligado? Porque você pode pegar uma sequência de loss e nunca mais se recupera. Então, não recomendo ficar muito tempo utilizar o martingale, porque ele pode quebrar sua conta. Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Então, eu prefiro ser mais conservador e criar estratégias no fixed size. E depois, se eu quiser falar assim, e se eu mudar o gerenciamento, será que eu não consigo melhorar os dados, as estatísticas? Então, recomendo criar no fixed size e depois testar nos outros, tá? Para ver se você consegue melhorar um pouco da lucratividade. Lembrando que se você pega uma porcentagem da sua conta, você vai estar trabalhando tipo num negócio mais um juros, tipo um juros compostos. Negativo. Vem cá aqui, ó. Então você está trabalhando mais num juros composto, né? Porque você vai estar, se sua conta for aumentando e você está sempre arriscando em porcentagem, logo você vai estar arriscando cada vez mais e aquela curva vai virar mais exponencial do que linear, né? Então é um jeito de fazer o gerenciamento bem legal.
Aqui, dentro do Builder, você pode fazer vários testes, né, que seriam os testes de robustez, como Monte Carlo, matriz de Rockford, o System Parameter Permutation, né, que é o SPP, Sequential Optimization. Tipo, a gente vai ficar testando os dados, embaralhando, testando nossas possibilidades, testando spread diferentes, slippage, mudando as barras, chacoalhando o ATR, chacoalhando o volume, mudando de tudo um pouco para ver se aquela estratégia, mesmo com um mercado diferente, ela ainda é lucrativa. Tá? Isso aqui eu vou explicar certinho, mas mais no retester, porque aqui a gente cria sem testar muita coisa e depois a gente fica retestando e fazendo esses vários outros testes. Né? Então, eu vou mais devagarzinho assim, eu quero que passe em cada etapa, eu quero ver o que acontece em cada coisa, eu quero analisar teste a teste. E aqui no ranking é onde a gente faz um filtro inicial para conseguir pegar o que a gente quer. Se a gente quer bastante trade no mês, se a gente tem um profit factor mínimo, se a gente quer um return drawdown, quanto que a gente suporta perder, se eu tenho uma simetria, se eu tenho uma estagnação. A simetria, no caso, seria tão bom quanto na compra quanto na venda. A estabilidade, se ele tem uma curva mais bonitinha ou ele é uma curva meio ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ou é uma curva mais ganha, ganha, perde um pouquinho, ganha, ganha, um pouquinho, mas a curva está sempre ascendente. Estagnação, quantos dias ele fica sem renovar a máxima de capital de ganho. Então, pô, ele ficou 3 meses sem conseguir, não, vamos supor, ele foi lá, ganhou 5 mil reais, aí ele ficou devolvendo, aí ganhou, recuperou, foi, não foi. Aí lá na frente ele conseguiu fazer passar de 5 mil e fazer 6 mil. Então, todo esse período que ele ficou parado sem renovar a máxima de capital ganho é o nosso período de estagnação. É quanto que a estratégia ficou parada, quanto que ele não trouxe dinheiro novo para você. Né? Porcentagem de ganho, o máximo drawdown. Então, assim, são várias métricas que a gente tenta colocar aqui nos filtros para tipo, segurar ele e falar assim, pô, aqui eu quero um perfil assim de estratégia. Se não tiver, eu não quero nem que teste. Quero que ela elimine já no builder. E isso vai facilitar nas ilhas, na evolução genética. Quando eu vou excluindo essas pessoas do filtro, eu vou já falando que essas estratégias não servem para mim. Então isso é interessante. Só que você não pode também colocar um filtro muito alto e jogar a regra lá em cima, porque daí não passa nada, você não consegue criar coisas novas. Então você tem que ser meio brando nesse começo e lá para frente você vai colocando uns filtros mais forte, pesado, porque senão você tem que criar uma base aqui para ir testando, porque não dá para você já, não, é assim, acabou e já era. Não, você tem que começar meio mais aberto, mais frouxo e depois você vai apertando para das 300 que você gerar ali, passar uma ou duas, né, nesse ciclo. Então ele vai testando, você vai configurando e vai deixando os filtros por aqui. Você vai ter também a questão da qualidade, como é que vai ser o seu ranking, né? Como é que ele vai posicionar as ordens, o que ele vai escolher ali. No caso, geralmente é o return drawdown, né? O quanto que eu me arrisco, para quanto que eu quero ter de retorno. Aqui é a quantidade de estratégias que eu vou deixar no meu data bank, né? Aqui no caso está 1000 estratégias, então quando ele achar 1000 estratégias, ele vai parar o builder e vai fazer os testes no retester, no caso quando a gente criar o custom project, né, que é essa esteira de mudando de teste. Mas basicamente é isso, tá? Aí aqui embaixo também você pode filtrar e falar, mano, eu não quero que as estratégias sejam correlacionadas, que elas não sejam muito parecidas, para que lá na frente elas as coisas que já passaram aqui, eu não quero que eu ache uma coisa muito parecida, porque se é parecida não tem porque eu ter as duas, entendeu? Se elas dão entradas simétricas, né? Então eu quero coisas diferentes para poder diversificar e aumentar a minha chance de sair positivo. Beleza? E aqui você tem as notas onde você pode falar, estou criando estratégias para o Euro USD no H1. Busco um risco retorno de 1 para 1 até 1 para 5, entendeu? Só para você deixar escrito e ficar salvo dentro da estratégia o que você estava buscando, né? A nota ali de referência. Como se fosse um bloco de notas aqui para você anotar o que você está fazendo, tá? Então, basicamente, o builder é isso, tá? Uma coisa ou outra eu passei um pouco mais rápido assim, não comentei tão aprofundado, mas basicamente é isso.
tem uma coisinha ou outra ali que eu vou explicando durante as fábricas nos custom projects. Beleza? É isso. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o retester e vou falar como que eu faço os testes e como que eu uso esses cross-checks aqui, que é essencial, e é isso que vai tirar os overfitting e vamos ficar só com as estratégias que tem uma possibilidade muito grande de serem lucrativas. Fechou, pessoal? É isso. Até mais e até a próxima aula. Valeu!